Oi, oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e sejam bem-vindos para mais um vlog de rotina, de leitura, de bate-papo, enfim, o que as coisas forem acontecendo, porque, gente, casa com criança, que no caso sou eu, com uma bebê de 2 meses, que está aqui ao meu lado, mas casa com criança é sempre complicado, porque a rotina ela é muito incerta, mas então a gente vai vendo esse vlog aí do que vai acontecer ao longo deste vídeo. Eu quero começar o vídeo indicando uma leitura que eu ainda não finalizei, mas assim, nem sei se eu vou comentar mais sobre esse livro durante esse vlog, mas eu queria já começar com essa indicação, que é o livro Mãe Recém-Nascida. Eu gostaria muito de ter lido esse livro durante o puerpério, né, ou seja, lido durante os primeiros 40 dias, principalmente durante as 2 primeiras semanas, que foram as 2 semanas mais difíceis da parte psicológica do pós-parto. Ele vai tratar muito sobre a mãe que é uma recém-nascida, uma mãe que acabou de ter o seu filho e ela tá ali desamparada, porque a gente meio que se sente perdida, a gente não se reconhece, a gente tem essa dificuldade de tentar entender o bebê, de tentar entender a gente, de tentar entender esse novo relacionamento de marido e mulher, porque as coisas mudam, né? A rotina mudou, a nossa vida mudou totalmente. Então, esse é um livro que vai falar muito sobre a saúde mental da mulher. E ele traz muitas coisas do tipo, eu pensava que eu estava sozinha e na verdade eu não estou, entendeu? E eu acho que é o pensamento de muitas mães, principalmente as mães de primeira viagem, assim como eu, né? Daquela coisa de ter dificuldade para entender essa nova rotina, de ter dificuldade para entender essa falta de liberdade na nossa rotina, porque a gente não vive mais só por nós, a gente vive por eles também. E a nossa rotina, ela não é mais certinha igual era antes, assim, sabe? E eu, pelo menos, tenho uma certa dificuldade com isso, porque eu sempre gostei de planejar muito o meu dia, de ter as coisas certinhas que eu vou fazer, e agora não, depende dela, depende de como vai ser a rotina dela. Então, eu acho que esse livro, ele trouxe um acalento muito grande pra mim, alguns conselhos que eu realmente precisava ouvir. E eu me emocionei em diversas partes. Eu tô acho que em 60% do livro, mas eu já quero indicar pra vocês, porque tá sendo uma leitura, assim, muito edificante pra mim, como uma mãe recém-nascida realmente, como uma mãe de primeira viagem. Eu acho que se você procura algum livro que fale sobre maternidade, mas que fale de maternidade sobre uma coisa, uma parte muito sincera, né, do medo, da ansiedade, dos questionamentos que vêm junto no pós-parto, não só no pós-parto, mas desde o positivo, a autora ela traz um pouquinho também dessa parte de descoberta da gestação, do período de gestação, não só sobre o pós-parto, mas ele fala muito sobre puerpério, sobre rede de apoio, sobre tentar se reencontrar como mulher, não só como mãe, enfim, gente, sobre alguns questionamentos que aparecem durante a madrugada, principalmente, que você tá exausta, que você tá sem paciência, que você acordou diversas vezes e você não dormiu, que você tá com muitas dúvidas, né, do será que tá sendo o suficiente, será que eu tô fazendo o suficiente? E eu acho que esse livro veio, assim, no momento certo pra mim. Ele é como se fosse um abraço quentinho durante as madrugadas solitárias, sabe? Aquele momento que você tá amamentando, só tem você e ela acordada, só você e seu bebê. Então, nesses momentos aí eu acho que é um abraço quentinho. Então fica uma indicação pra quem, assim como eu, teve um bebê recentemente, pra quem procura algum conselho sobre maternidade, ou pra quem vai ter um bebê e quer tentar entender quais serão os sentimentos no pós-parto. Eu acho que é uma ótima indicação. E a gente tá passando agora pelo desenvolvimento, né, gente? Antes tinha a parte do recém-nascido, de, tipo, tentar entender o choro, tentar entender as novas dores ali dela, a diferença de choro, será que meu leite tá sendo suficiente ou não tá? Enfim, não só a gente passou essa parte do 1 mês, né? Agora a gente entrou no 2º mês. Ela não completou 2 meses ainda, né? Faltam alguns dias pra completar 2 meses, pra tomar vacina, enfim. Mas a minha preocupação, ela é um pouco mais diferente, porque eu já consigo agora, já troco uma fralda tranquila, né? Já troco ela tranquila, assim, roupinha, sem tanto medo de pegar. Eu já reconheço o choro, eu já sei quando ela quer mamar, quando ela não quer, quando ela tá cheia, quando ela não tá. Eu já sei o que fazer se voltar leite. Enfim, são situações que a gente já aprendeu. Eu já passei por essas etapas, já não me deixa mais nervosa, já não me deixa mais ansiosa. Então, agora é um outro ponto que é a parte de desenvolvimento mesmo. Sabe, eu tô de olho nela ali porque ele está dormindo. Mas é a parte de desenvolvimento mesmo, sabe?
do tipo, será que eu tô incentivando o suficiente? Será que isso que eu tô fazendo tá certo? Mas que a gente siga ali as orientações da pediatra dela, né? Que a gente tenha começado o tummy time na hora que a pediatra achou que ia ser melhor, mas que a gente tenha começado, e quais são as outras coisas que a gente pode ajudar ela a se desenvolver? Pode fazer isso, isso e isso. Então, por mais que a gente esteja tentando fazer isso, é difícil porque é um pouquinho por dia, sabe, algumas coisas. E aí a gente não sabe se está sendo suficiente. É a mesma coisa quando era com o leite. Tipo, agora eu estou muito mais segura em relação à alimentação do que eu era no primeiro mês, né, do que um mês atrás. Eu estou muito mais segura em relação à alimentação, em relação se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, né, e agora vem, como eu falei, essa parte do será que a gente está incentivando e estimulando o suficiente, porque a gente não quer ultrapassar as coisas, tipo, acelerar demais, algumas coisas que não são pra ela ainda, que a gente não tem que se preocupar ainda, sabe, de desenvolvimento, que a gente sabe que as coisas vão acontecendo por etapas, mas também a gente não quer que alguma coisa que ela precisa realmente aprender, que ela precisa desenvolver nesse momento, fique pra trás, assim, que a gente deixe pra trás, que a gente não incentive o suficiente. Então, a gente fica sempre com essa pulguinha do tipo, nossa, será que eu tô conseguindo incentivar e estimular ela o suficiente? Então, né, a gente tem comprado coisas pra estimular, coisas com que ela se desenvolva da forma certa, mas a gente esquece às vezes que cada bebê tem o seu tempo também. Então, não só o estímulo, mas cada bebê tem o seu desenvolvimento, tem o seu período de também se acostumar, tem a forma de reagir à estrogestação, né, que até os 3 meses ali o neném ainda está aprendendo que ele nasceu, então, de acordo com a pediatra, após os 3 meses, né, é muito mais tranquilo, assim, são outros desafios, né, a estrogestação já passou depois dos 3 meses, então, assim, a gente não quer nem que seja mais, assim, que atrapalhe ela de ser muito exagerado, mas também a gente não quer que deixe com que alguma coisa fique atrasada para o período que ela precisa aprender, que ela precisa desenvolver determinada coisa. Então, assim, agora vem esse e se, entendeu? Antes era o e se em relação à alimentação e agora esse e se em relação ao desenvolvimento dela. Mas é isso, gente. Já tinha sido avisada que maternidade é isso mesmo, cada mês é um desafio, cada etapa é uma coisa a se pensar, a preocupação nunca vai embora, a preocupação pro resto da nossa vida, não é mesmo? Mas é isso, gente, a gente tá numa fase muito gostosa também, porque ela tá reconhecendo já quem é, tipo, pai e mãe, a voz, o rosto, né, ela tá dando sorrisos, então, a hora que ela acorda, ela é uma criança muito feliz com a glória do Senhor, gente, graças a Deus, ela é uma criança que ela não chora muito, e aí quando ela acorda, ela realmente acorda e ela quer que você acorde também, tipo, vamos conversar ali, vamos fazer alguma coisa, porque ela não quer voltar a dormir, sabe, e aí isso de manhãzinha, e aí quando eu abro, assim, o mosquiteiro do bercinho dela, e falo bom dia, ela já abre aquele sorriso. E, gente, é muito gostoso. Essa fase tá sendo muito gostosa. Cada dia que passa, a gente nota alguma coisa que ela tá aprendendo a fazer, sabe? Então, assim, é muito gostoso. Mas também é desafiador e também faz com que a gente questione várias coisas. E com que apareça um pouco dessa insegurança. Mas é isso, gente. Queria indicar o livro e aproveitei já pra poder desabafar e bater um papo. Mas é isso. A gente vai se vendo aí no decorrer desse vlog.
decidi transformar este vlog em um vlog de livros nacionais, para vocês conhecerem, e são livros que estão disponíveis ali no Kindle Unlimited, que é uma das assinaturas que eu mais gosto e que eu mais uso. E eu vou indicar para vocês uma leitura que eu fiz super rapidinho, ele tem umas 120 páginas mais ou menos, esse livro, mas eu super indico porque eu gosto muito da autora, que é um romance para Fernanda, da autora Bárbara Sá. Ela também é criadora de conteúdo literário e é uma das criadoras que eu mais gosto de acompanhar. Eu acompanhei ela há muitos anos, tipo, sei lá, muito tempo mesmo, uns 9, 10 anos, eu acho. Porque eu vi ela numa Bienal de 2018, eu acho que foi 2018, que eu conheci ela nessa Bienal. E eu já tava acompanhando o conteúdo dela nessa época, então, sei lá, já tem uns 8 anos isso. E eu tava muito afim de ler esse livro dela, e aí eu vi que tava disponível no Kindle Unlimited. E a gente vai conhecer a história da Fernanda, que é uma autora, ela tá com um bloqueio criativo, ela não tá conseguindo finalizar o livro dela. Ela tem um prazo ali, ela já é uma autora que alcançou um sucesso já, né, essa Fernanda. E ela precisa terminar esse livro porque ela tá sendo publicada por uma editora grande pela primeira vez, então ela tem esse prazo pra cumprir. E ela tá se cobrando um monte, ela tá com esse bloqueio criativo, ela não consegue finalizar a história, né? Ela já escreveu bastante, mas ela não consegue finalizar. E aí ela vê um anúncio na internet para ela passar alguns dias numa determinada cidadezinha, numa pousada, e ela resolve comprar esse pacote, acho que são de 10 dias, 11 dias, e ela resolve comprar esse pacote justamente para ficar trancafiada ali dentro do quarto dela, de hotel, da pousada, num ar diferente, né, uma paisagem diferente, para conseguir finalizar a sua história e quem sabe ali não ter uma inspiração para o final do livro. Chegando lá, ela descobre que o dono da pousada é um rapaz muito bonito, sabe, aquele rapaz que chama a atenção dela. E aí eles acabam trocando uma ideia, né, eles acabam meio que se tornando amigos. Ela passa ali os seus dias trabalhando, mas ela também começa a conversar bastante com ele. Eles descobrem que eles têm bastante coisa em comum, enfim. E ela acaba vivendo esse romance, né, durante esses dias que ela vai estar de férias, entre aspas, né, que ela vai estar tentando finalizar o livro dela. Então a gente vai acompanhar essa jornada da Fernanda, meio que descobrindo ali um amor de uma maneira que ela não estava esperando, né, numa viagem. E eu gostei bastante da escrita, foi uma leitura super rápida, como eu falei, é um livro bem curto, tem 120 páginas, então eu super aconselho vocês a conhecer, é uma história bem leve, bem clichê, bem fofinha, pra quem quer realmente, sei lá, sair da ressaca literária, pra quem quer ler numa maratona, pra quem quer ler num final de semana, aquele final de semana meio chuvoso. Então eu super aconselho, eu gosto dessas histórias que trazem escritoras e livros como personagens ali, sabe, como situações importantes na trama, tipo, a nossa protagonista é uma escritora com bloqueio criativo, eu gosto bastante disso, de ver esse processo de escrita, de ver toda essa parte de vencer esse bloqueio criativo, de buscar inspiração, de só uma mudança de ares já faz toda a diferença quando a gente quer trabalhar com criatividade principalmente, né, então analisar outras situações, ver outras pessoas, ver outros lugares, outros ambientes, acaba trazendo ali inspiração pra gente quando a gente precisa. Então é bem legal, eu gosto bastante de histórias assim, então fica indicação de um livro nacional e rapidinho pra vocês, e também indicação, se vocês ainda não conhecem a autora e o trabalho dela nas redes sociais relacionado à literatura e a livros, vão lá conhecer, vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. Ela gosta bastante de ler romances, ela faz muito vlog de leitura, ela também fala um pouco sobre maternidade, que é uma coisa que eu venho vivendo, então por isso também que eu me conecto bastante com o conteúdo dela, eu sempre pego indicações dela, às vezes eu comento aqui que eu vi algum livro que ela falou e tal, e que me deu vontade de ler. Então é uma pessoa que eu sigo bastante e eu gostei de ler esse livro dela também. E estou ansiosa porque parece que vai ter uma continuação. Eu estou ansiosa para saber como vai estar a Fernanda e o rapaz, que eu não lembro o nome dele, mas como os nossos protagonistas vão estar aí nessa sequência. Então fiquem de olho que eu acho que ela vai lançar uma sequência em breve.
Vamos falar de mais um nacional que eu finalizei essa semana, que foi o Jogo Entre Nós, da autora Jéssica Macedo. Vou deixar a capa aqui pra vocês. Essa é uma autora que ela é super conhecida pelos livros ali do Kindle Unlimited. Eu já tinha ouvido falar dela, né, e eu tinha vontade de ler algum livro dela. Não me recordo se eu já li há alguns anos algum livro dela, mas eu acabei pegando esse que é um lançamento. Se eu não me engano, ela lançou esse ano esse livro, ou no final do ano passado, enfim, é um livro um pouco mais recente dela. E eu acabei pegando ele pra ler. Como eu falei, ele está disponível no Kindle Unlimited. Esse é um livro um pouco mais curto, ele tem umas 200 e poucas páginas, então era justamente o que eu estava procurando. É um romance hot, então a gente já pode esperar que tem cenas ali mais quentes, não é mesmo? Mais calientes ali entre os protagonistas. E eu tava bem animada, mas eu acabei me decepcionando um pouco. Eu acho que tem uma quantidade de hot, mas não tem muito desenvolvimento dos personagens, do relacionamento dos personagens, sabe? Enfim, a gente vai conhecer a história do Noah e da Cristina. Os dois estudam ali na mesma universidade. O Noah, ele é super conhecido dentro da universidade. Ele é um jogador. Ele é um cara meio bad boy, pega todas, não se relaciona com ninguém, sabe? Aquele cara assim. E a Cristina, ela é uma daquelas meninas nerds, bolsista, que acaba passando despercebido ali na sala de aula, sabe? Ninguém lembra muito dela e coisa do tipo. E certa vez o Noah tá com os amigos dele e os amigos deles comentam sobre essa Cristina. E eles acabam fazendo uma aposta de que o Noah não consegue tirar a virgindade dela. Porque ela é considerada santinha ali do campus, nunca olhou pra nenhum cara, coisa do tipo, não frequenta festas e tal. Então os amigos dele acham de bom tom fazer uma aposta pra ver se ele consegue tirar a virgindade dela. E ele meio que também não nega, mas ele meio que aceita, assim, sabe? Não fala nada. E aí ele acaba se aproximando da Cristina. A gente tem capítulos alternados ali entre os dois. E a Cristina é aquela menina que não liga pra ele inicialmente. Ela acha ele um cara meio bobão ali, apesar de achar ele bonito. E eles acabam meio que se aproximando em alguns momentos e eles acabam se envolvendo, enfim. O que eu não gostei desse livro foi que, apesar de ter essas cenas hot, que eu gosto de ler romances hot, eu já falei aqui várias vezes isso pra vocês, mas ele não tem muito desenvolvimento do relacionamento dos dois, e eu senti falta disso. Toda cena que tá os dois acaba em sexo, entendeu? E eu não gosto muito disso, eu gosto de ver realmente ali o casal construindo, quebrando barreiras. De repente, eles conversaram 2, 3 vezes, de repente eles já estão, assim, mega apaixonados, ele já não sabe como conta pra ela dessa aposta, ela já não vive sem ele, sabe? A vida dos dois tá de cabeça pra baixo por causa desse relacionamento que eles estão construindo e coisa do tipo. Então eu acho que eu senti falta de ver mais sobre a proximidade dos dois, sabe? De ter mais cenas dos dois que não sejam cenas hot. Parece que eu não consegui sentir que o casal realmente estava apaixonado. Parecia uma relação mais física do que emotiva, assim, sabe? Enfim. Mas fica a indicação pra quem gosta de romances hot. Eu gostei bastante da escrita da autora. Foi super fluida. Eu acho que ela escreve bem, mas como eu falei, faltou pra mim a parte de construção dos personagens e do relacionamento dos dois. Eu quero dar uma outra chance pra ela com outros livros dela, né? Outros romances, pra ver se realmente acontece isso em todos os livros, né? Se esse relacionamento dos dois, dos protagonistas, são mais rasos, ou se só foi um caso desse livro mesmo, a maneira que ela quis escrever nesse livro. Então eu quero testar outros livros dela, porque eu sei que ela é super conhecida. Então comentem aqui embaixo se vocês já leram algum livro dela, se vocês gostaram, e qual que vocês me indicam, né, se por acaso vocês conhecem essa autora, que ela é mega conhecida ali no Kindle Unlimited.
E para finalizar este vlog de livros nacionais, eu gostaria de comentar com vocês que eu finalizei Expresso Fantasma. É do Thiago Valente, ele é um produtor de conteúdo que eu acompanho. E eu gostei bastante de ler esse livro. Ele é tipo um cozy mystery, assim, sabe? É um mistério, só que é um mistério mais voltado pro público mais jovem. Então, ele é mais tranquilinho, é um mistério mais tranquilo mesmo, assim, sabe? De você acompanhar. A gente vai conhecer os dois protagonistas, que é o Renan e o Gustavo. Eles trabalham juntos ali no Expresso Fantasma, eles são namorados. E o relacionamento deles acaba ficando super conhecido ali na internet, porque uma foto deles viraliza, a história deles viraliza, enfim. Eles gravam até matéria pro Fantástico, um monte de coisa. E aí, o Expresso Fantasma se torna um point ali da cidade, onde todo mundo vai querer visitar, né? O Renan, ele é confeiteiro, então ele faz os doces ali do Expresso Fantasma, e o Gustavo, ele é o garçom. E o Renan, esse Expresso Fantasma é um café onde vende doces que são todos focados ali em filmes de terror, personagens de terror e coisas do tipo. Então, são doces todos enfeitadinhos ali de forma diferente, então parece ser bem fofinho. Mas, alguns clientes, inclusive amigos ali do Renan e do Gustavo, acabam desaparecendo, né, de forma muito misteriosa. Acontece também ali um assassinato. E é bem leve, assim, né? Apesar de ter, né, esse assassinato e esses desaparecimentos, também não é nada muito pesado, assim, sabe? Não é nada muito descrito, com cenas de sangue, coisa e tal. O foco nem é tanto, assim, essas cenas, e sim o fato deles se reunirem com outras pessoas ali que frequentam o café para tentar desvendar o mistério dessas pessoas que estão desaparecendo, desses conhecidos que estão desaparecendo, né? E também ali da pessoa que faleceu no estabelecimento, né? No Expresso Fantasma. Mas esse foi um livro que, para mim, foi um livro mediano. Ele tem esse mistériozinho, mas não é um mistériozinho difícil de desvendar, né? A gente já sabe ali o plot, eu consegui desvendar o plot ali do final, por isso que eu acho que esse livro, ele é uma boa indicação para quem tá procurando uma leitura super leve, para quem quer ler alguma coisa de mistério, mas também que nada que faça quebrar a cabeça, sabe? Aquele mistério que vai te distrair, né? Não tem tantas cenas de romance dos dois protagonistas, até porque os dois já estão num relacionamento nesse livro, então a gente não vê uma construção de relacionamento, né? O foco realmente é na busca pela verdade ali, do que realmente aconteceu com essas pessoas, com esses clientes que estão desaparecendo. Então, a gente não tem o foco em romance, apesar de ter algumas cenas ali fofinhas dos dois, né? Algumas declarações e coisas assim, a gente não tem um foco grande no romance. Tá? A gente tem bastante foco na amizade, nessa parte do mistério mesmo, de tentar encontrar uma resposta e tal, mas como eu falei pra vocês, pra mim foi um tanto quanto previsível, então pra mim não foi um livro, assim, 5 estrelas, foi um livro 3 estrelas, eu gostei, eu li rápido, apesar de que em alguns momentos eu senti que acabou ficando um pouquinho arrastado, sabe, mas eu gostei, eu acho que é uma boa indicação pra quem procura uma leitura mais jovem, um mistériozinho, assim, pra deixar o coração mais quentinho, apesar de ter essas cenas de enfim, assassinato e coisas do tipo, não é nada muito pesado, sabe? Também não é nada, assim, com cenas de sanguinárias e coisas do tipo, entendeu? Então, eu senti que é, tipo, aquelas vibes que se passam em cafezinho, que deixa a gente com o coração quentinho, mas tem essa parte do mistério também. Então, mistura um pouco dessas duas coisas. Então, pra quem gosta desse tipo de coisa, pra quem procura uma leitura mais jovem, uma leitura mais tranquila, mais relax, eu acho que pode ser uma boa pedida. Como eu falei, pra mim foi um tanto quanto previsível, mas porque eu gosto muito de livros de investigação, eu leio bastante coisa, até com cenas bem fortes e tal, então assim, pra mim não foi um grande mistério, mas como eu falei, pra quem não tá acostumado a ler esse gênero, né, essa parte de mistério, pode ficar ali entretido, eu fiquei entretida pra tentar desvendar ali o que estava acontecendo, como eu falei, o que eu desvendei estava certo, mas pode ser que pegue você ali com uma surpresa um pouco maior. Mas é isso, fica mais uma indicação aí de um livro nacional do Kindle Unlimited e aproveitem para acompanhar também o Thiago Valente, porque eu gosto bastante do conteúdo dele, que ele faz ali na internet. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vlog, não mostrei muitas coisas, mas eu quis indicar aí alguns livros nacionais que estão disponíveis no Kindle Unlimited, né, de diversos gêneros, para que a gente consiga ali espalhar os livros nacionais. Então, a gente tem livros de não ficção, que eu indiquei no começo deste vlog, que eu amei, inclusive.
que foi uma recém-nascida. Também temos um romance com Hot, também temos ali esse mistériozinho, um outro romance que é mais curtinho também, que é o da Bárbara. Então, temos várias indicações neste vlog, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de deixar um comentário se vocês quiserem, se vocês já leram esses livros, se vocês têm outros livros nacionais para me indicar, ou algum outro livro que está disponível no Kindle Unlimited, deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!